Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando mais uma semana, a segunda semana de novembro, e a gente já vai trazer assunto importante por aqui. A gente vai falar de prevenção, a gente vai falar de seguro de vida, mas a gente vai falar de cuidados que o homem deve ter. Nós estamos no Novembro Azul, o estúdio todo azul, para receber os homens que muitas vezes evitam de falar dos problemas de saúde que tem por medo. Então a gente vai estar recebendo um médico aqui, dois baita especialistas que trabalham em seguradoras que operam com seguro de vida. Então eu vou começar passando e apresentando a vocês primeiramente o médico que está aqui hoje na mesa com a gente, quase uma bancada, né? Hoje está cheio aqui. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo ao podcast O Corretor. Pô, muito bacana estar aqui, obrigado pelo convite, né? Então, meu nome é Marcos, né? Hoje eu sou o CEO de uma corretora, né? Na Magicel, e a ideia é nós discutimos aí um pouquinho, né? E trazer, tomara que eu seja útil trazer informações para todos aí, né? No sentido de acender algumas luzes vermelhas no que diz respeito a doenças graves e doenças que podem ser evitadas, né? Não tenho dúvida que vai agregar muito e é legal que a gente faz aquele bate-papo de corretor, né? E também Isso. Com a presença da formação médica, né, Nelson? Seja bem-vindo. Nerso, que nem alguns chamam, né? Nelson. O cara pegou e adicionou o celular dele, o nome ele não adiciona Nelson. Esses dias eu precisei ligar pra ele e fiquei, cara, cadê? Nelson, é Nelson, é Nelson. Aí tava lá, Nerso. Eu falei, pô, ô Nerso, você me complicou, cara, eu não tava achando teu telefone. Carinhosamente, né, para os amigos, né, Léo, obrigado pelo convite. A gente sempre faz aqui, para nós é motivo de alegria, né, fazer parte também um pouco de divulgação, como o Dr. Marcos comentou, aí falando um pouco da prevenção e dos cuidados do homem, né, principalmente agora que a gente levanta essa bandeira, assim como no Outubro Rosa, a gente levanta essa bandeira no Novembro Azul, justamente, e o seguro de vida faz parte, é uma ferramenta que pode ser se bem conduzida e bem entendida, uma ferramenta de proteção e prevenção para esse tipo de doença. Então, quem me conhece sabe que eu trabalho com seguro de vida, hoje aqui possuo também algumas funções no mercado segurador falando de vida, né, Léo? Então, hoje eu faço parte da comissão de benefícios do Sintseg, também faço parte da diretoria do ISB, e a gente traz para vocês aqui, então, o peso do mercado, falando um pouco, desmistificando um pouco sobre seguro de vida, né, e tentar trazer para você, agregando aqui hoje no podcast um pouco da nossa experiência também, tá? Ah, com certeza. Você viu que o currículo do cara é cheio, né? É um currículo pesado. Não, mas é legal, Nelson, a gente tá falando assim com todo esse pessoal, né? Marcos, Nelson, Luiz, que já vai se apresentar também, sobre a importância da gente conversar sobre esse tema, né? E quando o Nelson traz aqui que ocupa diversas posições, é legal para a gente ver como a gente pode ajudar perante a sociedade. Quando você traz lá falar de outubro, eu vou usar as frases da Fernanda, que teve aqui também, corretora, e da Aline, da Chile, da Júlia, onde a gente falou no decorrer de outubro sobre a importância da gente falar sobre o Outubro Rosa, e elas deixaram sempre evidente o quê? A importância de você não falar só das questões que afetam as mulheres em outubro. Né? O doutor vai dizer assim, só pega câncer então em outubro? Só tem câncer em outubro? Não, câncer se descobre o ano inteiro, né, doutor? Mas antes do doutor continuar, Luiz, seja bem-vindo ao programa. Novamente, né, Luiz? Já é a segunda participação. É isso aí, Léo. Segunda participação. Fico feliz aí pelo convite. Agradeço, representando aqui a Liberty Seguros. Então, eu me chamo Luiz Fernando, trabalho na Liberty Seguros já fazem 10 anos e atuo lá na filial Batel aqui em Curitiba, junto lá com a equipe da Helenícia. E um dos meus papéis é visitar os corretores e falar muito de seguro de vida, porque eu acho que é um produto incrível. E a função que ele tem e o impacto que ele tem na vida das pessoas é sensacional. Então, eu gosto muito de falar de vida. É bom falar isso. Eu só não posso falar para as seguradoras, aí o Marcos vai entender. Se eu falar assim, vou fazer um podcast só sobre vida, dá para lotar uns 3 anos. Porque o que vai surgir de seguradora... Eu acho que, na verdade, assim, aí faço até essa brincadeira, pessoal, porque é importante, né? Vamos falar lá, eu vou trazer... Já vamos iniciar esse bate-papo assim, ó. Queria eu que todo brasileiro tivesse condições, por exemplo, de ter um seguro de vida e de ter um plano de saúde.
plano de saúde hoje é extremamente caro. É impraticável aí para grande parte da nossa população. 1/4 só tem. Agora, quando a gente vai falar de seguro de vida, aí o Marcos que está aqui como corretor e vocês como seguradora, a gente tem produto a partir de R$10 por mês. Talvez ele não seja o ideal, mas uma Coca-Cola hoje do mercado, partida, né? Dá pra gente falar. Exatamente, é um ponto de partida, é alguma coisa, né? Então, assim, como ponto de partida, como o doutor disse, não esquece, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para estar sempre recebendo a acompanhar todo esse conteúdo. E agora, vamos pro jogo, galera. Vamos falar sobre seguro de vida, vamos falar sobre Novembro Azul. E aí, doutor, a gente já estava aqui nos bastidores, então o doutor já veio trazendo que ele já tinha algumas coisas para falar para nós. E eu acho que mais do que a gente focar no Novembro Azul, o doutor falou algo que é bem importante. Prevenção e cuidado, né? Prevenção e cuidado. Então, quando a gente fala em seguro de vida, nós estamos fazendo o quê? Prevenção, né? A gente está se prevenindo, está buscando cuidado. E isso tem que ser estendido e no Brasil a gente tem uma cultura de prevenção pequena ainda, né? Quando eu falo prevenção, veja, hoje nós temos um nível de informação absurdo, né? A informação que se quiser em saúde tem. Então você sabe que, vamos falar no geral, na saúde do homem, né? Nós estamos falando, você falou bem, eu acho que a gente chega novembro, que bom que novembro todo mundo está falando, outubro todo mundo está falando na saúde da mulher, mas isso tem que ser o ano inteiro, né? Então você tem que pensar nisso no ano inteiro, né? E aí, então quando a gente fala em saúde do homem, nós homens, a gente já tem uma dificuldade em se cuidar, né? Então, se cuidar, vamos lá, vai desde cuidados básicos, né? Eu vou evitar ter práticas e hábitos nocivos até você vai subindo numa escala. Eu evito isso, até eu tenho um plano de saúde, tenho um seguro de vida, tenho uma proteção maior, né? Então, a gente precisa divulgar, e eu acho que é bacana a gente poder levar essa informação, porque do ponto de vista clínico, então, assim, o homem tem aquela dificuldade. No Novembro Azul existe um tabu enorme, né? Puxa, câncer de próstata, E aí, quando a gente fala saúde do homem, vamos falar em câncer de próstata, já desenvolvemos mais, mas tem outras coisas, tem hipertensão, obesidade, sedentarismo. Sedentarismo é uma patologia, né? Que vai te trazer prejuízos lá na frente, né? E esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, né? A gente está vendo um aumento incrível. Por quê? Por maus hábitos. Então, essa cultura do eu vou me cuidar, e quando eu falo eu vou me cuidar, eu estou cuidando da minha família, né? Normalmente o homem... Hoje não tanto, mas ainda o homem se não provedor total, é o maior provedor da casa. Então, quando ele está cuidando, puxa, dos filhos. Então, o fato de eu estar me prevenindo, né? Então, eu acho que essa informação é bacana a gente deixar, né? Então, quem tem que se cuidar? Quem tem que prevenir? Todo mundo, né? Para não ficar aquela coisa assim, então eu vou pensar só em câncer de próstata, só depois que eu ficar, né, 50 anos. Então, quem tem 40 anos, não, ainda tenho 10. Não é bem assim, né? Então, eu acho que isso é importante. E tem um outro fator importante, que é o fator que nós, no mercado de seguros, né, quando nós vamos cotar um seguro de saúde, tem muito, a tal do teu histórico, né? E que é muito importante, né? Se nós pularmos talvez uma geração atrás, 2 gerações atrás, você perguntar para o teu avô o que ele tinha de patologia, ele não sabe, porque não procurava, não tinha diagnóstico, não fazia prevenção, e isso é importante para nós hoje. Então, no mínimo, a responsabilidade é a gente ter isso para passar para os filhos, né? Teu filho, se você tem um tumor de próstata, teu filho ele vai ter que redobrar esse cuidado, né? Então é um contexto muito, muito grande que eu acho que vem tudo bate bem de frente com o que nós estamos falando aqui de seguro de vida, se proteger, né? Sim. Exatamente. E aí o Nelson e o Luiz trazem com certeza o que a seguradora melhor tem feito,
que eu vou dizer assim, acho que independente de seguradoras que a gente vai falar hoje, todas trazem o quê? Check-up. Né? Eu acho que é uma cobertura muito barata que você traz ali e você traz essa acessibilidade, né? Porque quando você traz lá, pode parecer besta, mas um desconto em medicamento. Talvez isso estimule uma fração das pessoas a irem buscar um tratamento, né, Nelson, né, Luiz? Sim, aí, quem quer começar, quem quer puxar a bola aí? Ó, aquele olhar agora, o olhar 43, um pro outro aqui, Arthur. Pegou esse olhar entre eles? Vamos deixar os mais experientes. Não, é assim, muito bem colocado, como o Dr. Marcos comentou. E as seguradoras têm procurado trazer hoje produtos mais inovadores, né? E se a gente voltar até 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás, nós não tínhamos hoje uma gama de coberturas e acessibilidade à oferta dessas coberturas nos seguros que traziam segunda opinião médica, que trazem um check-up, que trazem um nutricionista, que trazem um psicólogo. Então, hoje... Um Gympass. Um Gympass, para ir para academia. Medicamentos, perfeito, né? Acesso a descontos aí em farmácias e mesmo a rede de gastronomia, entretenimentos, etc. Então, hoje o seguro ele sai desse contexto que é só para prevenção ou pagamento de morte e passa a ter uma segunda ou até mais opções aí no mercado, justamente pensando em vida. Né? Ele passa o uso a cumprir em um papel vida, diferente. Um papel, perfeito. Exatamente. E esse uso em vida faz com que as pessoas também, por exemplo, numa condição de não conseguir pagar um plano de saúde, talvez nós chamamos palavra de médico, né? Algumas outras seguradoras falam telemedicina e outros falam médico na tela. Você acaba tendo acesso a um clínico geral e consegue fazer um diagnóstico, ou até mesmo uma receita de medicamento, ou até mesmo um atestado no caso de uma doença ou de uma necessidade, ou encaminhamento a um profissional, um especialista, através do seguro de vida. Numa simples ligação, numa triagem com a enfermeira, numa palavra com o médico, e ele vai fazer esse encaminhamento, que nós não tínhamos isso no passado. E os custos também são muito mais acessíveis do que você pagar um plano de saúde, né? E aí a gente traz uma experiência, se a gente falar um pouco aqui até no passado, que a gente também usava alguns conceitos do plano de saúde, as mulheres são as mais incentivadoras do check-up masculino, doutor. Verdade, Porque ela que incentiva ele, você tem que fazer o teu check-up, você tem que fazer o teu exame, vamos ver como é que está o colesterol, vamos ver como é que está o diabetes. Não falamos de diabetes, mas esteatose hepática e diabetes também são doenças que atacam severamente hoje os homens e ele só vai descobrir no momento que está muito mais agravado, né? Que às vezes não tem nem reversão. E numa aquisição de um seguro de vida hoje, uma declaração pessoal de saúde com uma pré-existência, como o Dr. colocou, acaba evitando que ele tenha acesso a uma apólice. Então, a prevenção passa, sim, por esse momento, e o seguro de vida é a ferramenta que pode ajudar. Vou falar pra vocês que a minha mulher já me mandou, já marquei teu check-up esse ano. Obrigado, amor. Obrigado, amor, por ter cuidado. Mas isso que o Nelson levantou é absolutamente verdade, né? Eu tenho oportunidade de dirigir uma clínica de check-up, né? Na qual eu sou sócio. E a gente vê quando a grande parte dos homens que lá chegam, minha mulher que me insistiu, a mulher que pediu para eu vir aqui. Né? Porque a mulher tem aquele conceito de cuidar da família. Ela cuida dos filhos desde que... Né? Então, você cuidou de 2, 3 filhos, por que não vou cuidar desse barbado também, né? Então, ela acaba cuidando do... Acho que é um princípio quase que biológico, vamos dizer assim, né? Da maternidade ali. Eu vou dizer isso porque eu descobri a minha hérnia de inguinal que eu tenho aqui, que eu ainda não operei. Por isso, minha esposa olhou e falou assim, tá meio diferente aqui na região da tua virilha. Eu falei, deve ser gordura, eu tava mais gordinho na época. Eu falei, não... Ela falou, mas eu já tinha tido recentemente uma crise de pedra no rim. Uhum. Aí ela falou, mas pergunta pro teu urologista lá se tá tudo certo, né? Pode ser bexiga, alguma coisa. Eu falei, tá bom, cheguei lá e falei, doutor, consultou e aí, tudo certo? Tudo certo, beleza. Doutor, lembrei que minha mulher falou, faz assim, né? Assoprei ele, você tá com uma hérnia. Eu falei, é sério assim? Não, vai lá, procura. Eu falei, então, cuidado que a gente tem que ter. Mas isso... acho que um ponto importante, eu acho que é isso que o Nelson acabou de comentar, a leitura que as seguradoras fizeram da necessidade.
Né? Então, você comentou, produtos de anos atrás são diferentes dos produtos. Sim, as necessidades são diferentes. Né? E o que eu vejo? Você comentou telemedicina. Né? Então, a telemedicina ela teve dois momentos. Um era, quando ela nasceu, era para levar assim, condições, diagnóstico, tratamento para áreas remotas. Né? Até com uso militar, né? E aí o que aconteceu? Nós acabamos de sair de uma pandemia, né? E a pandemia mostrou que a telemedicina é legal. E aí vem a história da acessibilidade. Então, você falou, o pessoal não tem, mas ele no seguro dele, ele tem a possibilidade de conversar com alguém técnico da área. Exatamente. Isso é fantástico. É fantástico, porque eu gosto sempre de ilustrar com coisas. Né? Então, falando de saúde do homem, câncer de cólon, talvez do homem é o terceiro tumor que mais mata. Primeiro é pele, segundo próstata, terceiro cólon. Existe, assim, às vezes por falta de informação, né, que eu estou com sangramento retal. Não, é aquele sangramento normal. Não existe sangramento normal. Você está sangrando, não está normal. Então, você está sangrando, não está normal. Então, o que veja? Você veja, há um tempo atrás, ele teria que sair e ir no médico. Poxa, não tenho tempo. Hoje, a telemedicina, ele pega o celular e em 15 minutos ele pode salvar a vida dele. Então, é uma ferramenta, eu sempre falo o seguinte, é um poder muito grande nas nossas mãos. Porque você tem, o poder está nas suas mãos, de se cuidar, né, de ir lá pegar uma informação, olha, eu estou com uma sintomatologia assim, você vai ser direcionado. Né? Então, isso é muito legal. Né? Então, tem que ter a informação, tem que ter a acessibilidade. Né? Isso eu estou aqui com uma nota técnica, agora de 16/10, do Ministério da Saúde, falando de tumor de próstata. Né? O que fala aqui a nota inteira? Informação e acessibilidade. É isso. Falando de Novembro Azul, né? Tem um vídeo que está circulando aí com o Porta dos Fundos, com o Antônio Fagundes, que Antônio Fagundes. Sim, viralizou. É um pouco, sim, a linguajar é um pouco chula, mas eu acho que a mensagem está chegando mais do que nas campanhas tradicionais, né? Mostra a importância disso. É mais ou menos o que a gente faz aqui no podcast, Luiz. Porque assim, eu falo aqui na mesa com 4 homens. Agora a gente vai ter que se desarmar. A gente é teimoso. Total. O homem que... Obrigado por me tocar nessa parte. Antônio Fagundes, o Arthur tá te chamando aqui. A gente tá aqui e a gente não tem essa compreensão, muitas vezes, de cuidar da saúde. Né? De buscar um médico para ir em busca da solução. Porque, assim, uma coisa que eu aprendo e sempre levo é assim, se tem um problema, resolva. Esconder ele debaixo do tapete, ele vai aparecer em algum momento. Claro. Então, assim, vai ser mais dia ou menos dia para ele aparecer. Está com essa situação? Não vai ter como. E aí, quando a gente traz esse bate-papo que a gente já falou, plano de saúde seria muito bom se todo mundo tivesse acesso e tivesse condições de pagar. Não tem como. Seguro de vida já está se mostrando, quem está aí nos assistindo desde abril já viu, o que a gente sempre vem falando aqui. Tem como você... Esquece a cobertura de morte, esquece funeral, esquece isso. Isso a gente vai fazer um cálculo, e é o que eu falo para os meus clientes, a gente faz um cálculo, e esse teu capital de morte a gente pode reduzir ele conforme você cumpre as suas obrigações em vida. Formou teu filho, quitou tua casa, quitou teu carro, tá com o carro que você vai querer morrer, a gente vai falar disso também, porque a expectativa de vida do brasileiro tá aumentando. Diminuiu acho que um pouco, doutor, meio pandemia ali agora, mas agora já acho que já veio para uma tendência de aumentar novamente, né? Eu até, quando você diz de telemedicina, o meu diagnóstico de Covid, eu fui no posto de saúde, fiz o teste e liguei. A minha esposa, você vai para o hospital? Eu falei, eu não. Pode ter gente muito pior do que eu lá, eu tô bem, vou para casa. Tá, o que você vai? Eu falei, vou pegar a telemedicina do nosso plano de saúde e vou ligar. Vou perguntar pro médico o que eu faço. Tava tomando na época Tilenol Sinus, que eu comecei, ele falou assim, mantendo Tilenol Sinus, o que você está sentindo? Tô sentindo pulmão um pouco mais pesado, secreção, mas tá saindo. Mantém, tá aqui a guia pro teu antibiótico, que a gente já sabe, e acabou.
E assim, vidas podem ser salvas por uma simples ligação que levou meia hora, eu fiquei em casa e ponto. Eu acho que eu tive mais... Eu tomei agora, essa semana, estava atrasado. A Ju que pegou lá. Não tínhamos tomado a dose da vacina bivalente. Inclusive, ó, se você que está aí nos assistindo, vacinas salvam vidas. A gente já falou isso aqui no programa. Sem dúvida. Tá na hora de se vacinar. Curitiba tá tendo um surto novamente de Covid. Eu fui na unidade de saúde, ela falou assim, ó, tá voltando porque tem as variantes, então não dá pra gente baixar a guarda, pessoal. Vamos se cuidar aí, passamos, ninguém quer voltar porque foi viver na pandemia dentro de casa. Né? Isso é um ponto importante, porque as pessoas... eu agora, a Covid que está vindo é fraquinha. Não, a leitura não é essa, é que a maioria está vacinado e aí a proteção da vacina que está tornando ela... Entendeu? Então, é muito importante essa leitura, né? Sim. Poxa... então agora eu não preciso mais me cuidar porque a Covid... Não, é porque está todo mundo protegido. Sim. Muita gente teve, então tem a proteção natural, né, da doença, mais a vacinação. Só o meu braço que ficou doendo. Obrigado, Pfizer, aí, mais uma vez. Eu tomei todas Pfizer, todas o braço... Lembra você uns 2, 3 dias que você estava ali. Mas, ó, tá aqui os meus 2 braços. Não virei jacaré, que nenhum pensaram que ia virar, nem nada, né? E Luiz, vamos lá, vamos falar de prevenção, vamos falar de doenças graves, eu acho, né, pessoal? Vamos. O doutor já trouxe ali câncer de próstata, colo, pele primeiro, né? Pele primeiro. Pele primeiro. Eu acho que esse é um seguro que, pro seguro, ele é complicado a gente falar de câncer de pele, né? A gente trazer esse assunto como cobertura, né? Cada seguradora tem uma política, mas tem um momento também de descobrir para ter cobertura, né? Mas a gente fala... em Novembro Azul, como a gente bem disse, a gente tem que falar de tudo. Quando a gente fala de prevenção, tem tantas outras doenças que matam e são silenciosas, como a hipertensão, né? E eu acho que entra o papel de uma DPS boa na seguradora. Isso. Porque até às vezes a DPS para o corretor é um papel complicado. Mas quando o corretor recebe, talvez assim, ligue uma luzinha lá, não me aceitaram por causa disso, que eu pensei que era normal, aí o segurador vai no médico. Né? E aí o médico pode falar para ele. Né? É aquele momento que ele diz, puxa, eu não estou tão bom quanto eu achei que imaginava, né? E o que você trouxe, às vezes acontece a pessoa faz o seguro de vida, passa pelo processo da entrevista médica e aí devolve o processo solicitando exames. É a partir daquele momento que desperta na pessoa o interesse de buscar fazer algum exame, enfim... Às vezes para atender o pedido da seguradora ou até mesmo para colocar as situações em dia, né? Você trouxe um ponto interessante que é a questão da entrevista médica ou DPS, como o mercado fala. E esse processo mudou bastante porque eu não sei como está o mercado como um todo, mas acho que está caminhando para isso, que antes era tudo na mão do corretor, na caneta e no papel. E aí era um processo que acabava não sendo tão fiel assim e às vezes acabava até lá na frente depois ocasionando uma negativa de um seguro. Hoje a maioria desses processos, né, eles estão centralizados na mão das seguradoras e por meio de empresas especializadas no segmento. Então, é uma equipe de enfermeiros, enfermeiras que entram em contato com esse cliente e faz todo o processo de entrevista. E assim elimina qualquer tipo de risco, porque se a pessoa fala que tem hipertensão, a pessoa já vai perguntar, você toma medicamento? Toma, qual a dosagem? Quantas vezes ao dia? Enfim, então já elimina uma série de processos, de documentos que poderiam voltar. Então o processo acaba ficando muito mais prático, muito mais rápido e confiável também, né? Tanto para quem está fazendo o seguro, quanto para quem está vendendo. Tem mais transparência e confiabilidade. Né? Eu acho que aí eu vou falar como corretor, para os corretores que estão me ouvindo aí. A pior coisa que eu tenho é eu ter que fazer uma DPS para um cliente. Né? Hoje são poucas seguradoras, a maior parte já aderiu ao... Vamos chamar a telemedicina da DPS ali, né? Boa. Hoje já está assim, porque é extremamente constrangedor. Eu sou corretor, não sou médico. Se pegasse lá o Marcos como corretor e como médico, se falasse o medicamento, ele já ia saber para o que era. Exatamente. Mas, e aí entra isso que você também falou, Luiz. Eu não duvido que dos milhares de seguros de vida que eu já vendi no decorrer da minha carreira, que um cara fala assim, não vou falar que eu tomo esse negócio aqui, porque o cara é corretor. Sem dúvida. E aí? E aí, como que eu fico? Porque a gente sabe, a gente mesmo tá falando aqui há 5 minutos atrás que a gente é meio chucro pra gente chegar e falar sobre saúde.
Por que o corretor? O corretor, quando você quer comprar um carro, você vai na concessionária. Quando você quer fazer um seguro, você vai procurar um corretor. Agora, quando você quer saber de saúde, você vai procurar um médico. Então, nada mais correto do que o responsável por identificar os problemas que a pessoa tem é o médico. Ele vai saber como conduzir. Claro, ele vai saber como perguntar. Se ele sentir que tem alguma pontinha ali, ele vai tentar investigar. Eu tive recentemente, é um caso que a gente está com a Liberty tratando, posso falar para vocês que foi um cliente meu que foi recusado na DPS. Ele falou que ele sentiu um zumbido na orelha. Foi uma das mais, assim, diferentes que eu recebi. Falei com ele, pô, amigão nosso, tudo. Cara, não, ele era, já atuou com questão de armamento. Ele falou, pô, desde que eu sempre fiquei com... a Liberty pediu para ele fazer um exame de fonoaudiologia, tá aceitado. Já tá fazendo o exame, vai. Faz a audiometria. Pronto, acabou. Ninguém, acho que tá vendo aqui, pensou que uma audiometria poderia interferir na aceitação de um seguro de vida. Exatamente. Né? Então, a gente tem situações... O Nelson também traz uma bagagem boa nisso, né, Nelson? Isso, Léo. A gente fala muito disso porque, como o Luiz comentou, as seguradoras já se inovaram, né? O aceite digital já dá a oportunidade do segurado ele mesmo fazer lá a sua contratação e averiguar na proposta também a sua declaração de saúde. E aí a gente fala DPS tirando os segureis, que é a declaração pessoal de saúde, né? Então, ele traz de próprio punho ou ele mesmo faz lá as suas declarações. Então, ele está dizendo se ele tem ou não tem essa pré-existência. E, obviamente, está vendo a necessidade de um exame complementar, a seguradora vai fazer o pedido do exame complementar para investigar a estabilidade até da própria doença e o grau que ela está. Então, as seguradoras, e aí o Luiz falou, como é que o mercado está? O mercado está ajustado já para isso, né? Então, a gente acaba trazendo mais inovação e a tecnologia, a inteligência artificial, que tem trazido isso para as seguradoras e dando muito mais aceitação, muito mais credibilidade, muito mais acesso, né, ao seguro. E democratizando, acho que hoje talvez é comum a gente falar que a pessoa paga lá um streaming, né, até mais caro do que e não tem um seguro de vida. Eu pago uma assinatura de TV, pago uma assinatura de um playlist de música, e às vezes não consegue fazer uma contratação de um seguro de vida, que deveria justamente pensar nessa linha também, né? Porque está muito mais acessível do que uma própria TV por assinatura. Sim, é verdade. E Arthur, o que você acha? Vamos fazer um programa aqui, começar a cobrar para as pessoas terem informação? O que você acha? Vamos fazer uma lista de transmissão aqui, vamos abrir um canal? Você quer estar informado e cuidar da saúde? Olha que é uma boa, hein? Então, assim... E aí, eu vou usar o que o doutor falou agora há pouco. Você já citou que tem a clínica de check-up, né, doutor? Como o check-up hoje na vida do homem pode evitar algumas doenças? A gente fala de Novembro Azul, mas, pessoal, esquece só o câncer de próstata. Esquece, vamos pensar num âmbito mais raso, mais geral. Vamos falar que, assim, o doutor traga que o doutor conheceu ou lembrar de informações aí. O que hoje mais mata o homem no Brasil? Tem essa informação? Ou... Não, o que mais mata o homem no Brasil é falta de cuidado. Falta de cuidado. Isso é o... E se a gente for pensar em doenças que se destacam? Não vamos trazer aqui mais. Doenças que se destacam ainda o câncer e doença cerebrovascular, que é o AVC e cardíaca. Esses são as três mais ofensivas, mas assim, voltando à tua pergunta, né, primeiro, quem deveria fazer um check-up? Né? O conceito do check-up, as pessoas dizem, puxa, eu vou lá, fiz um hemograma, fiz um check-up. Não, primeiro, é uma boa avaliação médica. Né? Aí ele pode ir desde uma consulta com um bom clínico que vá fazer, né? O importante é assim, ele tem que ter uma fotografia tua, ele tem que ter condições de dizer assim, pô, você está bacana, né? Claro que varia com idade, masculino e feminino, né? Então tem pontos que são extremamente importantes, né? Então, como exames básicos de sangue, né? Isso é fundamental. A parte, eu insisto muito na dermatologia, né? Numa avaliação dermatológica. Nós estamos no Sul, o Sul tem uma miscigenação muito com raças de pele clara, né?
onde tem uma predisposição maior de câncer de pele. A parte de nutrição é importante hoje, uma avaliação nutricional. Porque quando a gente fala em nutrição, não é para, eu vou ficar bem, eu vou ficar musculoso, eu vou ficar emagrecer. Não, é para te ensinar a comer. E vamos voltar outra vez. Prevenção, pensando né, no paciente daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim. E a parte cardiológica. Né? Eu acho que isso é o mínimo. Urologia para homem e ginecologia para mulher. Então, isso é o mínimo. Né? Então, o que a gente espera com isso? É pegar as principais patologias que pudessem trazer um dano maior. Né? Então, assim, voltando lá, homem, hoje o que a gente mais vê? Né? A esteatose hepática que eu acabei de falar, né? Eu que tenho, peso, né? E sedentarismo. Por incrível que pareça, a gente tem, né? O seguro de vida está lá, você tem acesso a uma atividade física, mas assim, é aquele negócio de entender a importância. Não é para ir para academia para ficar forte, eu estou com um braço grande. Não, é você ter uma qualidade de vida através da atividade física. Né? Então, eu acho que isso é algo que quem deveria fazer? Todo mundo, a partir aí dos 35 anos, deveria ter esse cuidado. E é muito importante, eu falei, mas vou repetir, histórico familiar. Né? Então, se você tem um histórico familiar de hipertensão, vai tomar cuidado, né? Com a hipertensão. Vai ver melhor essa pressão, tal, porque assintomático. Você falou do diabetes. Diabetes, a imensa maioria é diabético. E tem dados que dizem que 50% das pessoas com hipertensão e diabetes não sabem que tem. É verdade. Pessoal, para você que está aí na esteira ou está sentada com o controle na mão praticando o sedentarismo, espera um pouquinho que a gente vai para o intervalo e já a gente volta com esse bate-papo que está sensacional aqui. Um abraço e já voltamos aí, hein? E aí, pessoal, já deu tempo de dar um pulinho ali na cozinha, pegar algum snack para comer? Espero que tenha sido saudável, hein? Senão o Dr. Marcos vai puxar a orelha de vocês hoje. Pessoal, continuando aqui no YouTube e na TV Euronews também, a gente vai dar sequência agora para esse nosso bate-papo, que a gente já vinha falando aí sobre a importância de cuidado com saúde. Eu, doutor, já falo, o doutor trouxe ali raça, pele clara, eu já visito a dermatologista desde que me conheço por gente. Protetor é 70 para cima nessa minha pele clara aqui, não tem como. E eu acho que é muito importante a gente trazer isso, porque as seguradoras cada vez mais avançam para isso também. Nelson, Luiz, doutor, a gente vai falando. A gente já falou nesse primeiro bloco, pessoal, a seguradora, ela já sabe, e aí eu vou dizer o outro lado, tá? Tem duas seguradoras que não vão me deixar mentir. Quanto mais você se cuidar, menos indenização para você ela vai pagar. Vamos falar a verdade. É isso. É um equilíbrio. A seguradora ela não acorda e ela fala, hoje eu vou cobrar 50 do Nelson, 60 do Luiz, 70 do Marcos, 80 do Leonardo. Não.
Seguradora, ela já sabe. Eu até estava falando com um amigo meu médico, que comentei com o doutor, que ele falou assim, ele me trouxe um dado, ele falou, Léo, eu estava pesquisando, ele vai vir aqui no podcast também. Mas sabia que quem determinou pressão alta foi as seguradoras? Eu falei, mas como assim? Não, porque as seguradoras elas foram estudando. Elas passaram um contexto e falaram para os médicos, ó, a gente descobriu que quem tem pressão acima disso tem mais propensão a ter isso. E esse médico que a gente vai trazer aqui também, ele me trouxe um dado, doutor, acho que vai corroborar o que ele disse. Que o avanço cardiológico, hoje, para você ter uma complicação dentro do hospital, a chance de você morrer de uma cardiopatia, ela é mínima. Pode acontecer uma complicação, uma questão assim, mas agora, quando você está fora, até você chegar no hospital, sabe quantos % de chance de vida você perde a cada minuto? Vocês têm noção disso? Não tem ideia. E também cardiológico e AVC. AVC. Eu vou te dizer, doutor, corrija se eu estiver errado, tá? Você tem 10 minutos, amigão. Vejam se vocês moram num raio de 10 minutos de algum hospital, porque para você, a cada minuto, você perde 10% de chance de sobrevivência, estando fora do hospital. Chegando lá, né? E assim, um dado importante, né? Um caso importante, né? Nós já tivemos caso de o cara corre lá na rua, corredor de rua. Eu faço todas as corridas. E aí foi fazer um check-up e deu alteração no teste de esforço. Não. Isso aqui deve ter algum erro. Não. Amigo, não pode correr. E tinha uma corrida aqui tradicional de Curitiba no sábado ou domingo. Aí ele tinha feito o check-up na quinta, eu falei, não, liga para ele, liga para todo mundo. Claro, quando o cara é resistente, para quem que a gente liga? Para a mulher. Para a mulher. Aí a mulher falou assim, não vai, convenceu o cara. Moral da história, ele foi fazer o exame seguinte, que era o cateterismo, 3 stents. Se ele tivesse ido correr, ele poderia ter infartado. Então, voltando lá para a nossa área do seguro, quando pede o DPS, é um favor que está fazendo para o cara. Né? É uma consulta mais no ano. Isso que eu queria chegar. É uma consulta a mais. É aquele momento que ele vai parar e ele vai dizer assim, pô, qual que é o teu peso e tua altura? Tá. Porra, é mesmo, eu não sabia que eu estava com IMC de 35. É ou não é? Sim. Então, isso é muito importante. Né? Porque a gente acha que está saudável. Né? A gente eu estou bem, não tenho dor, não tenho... Que bom se todas as patologias doessem. Não, e eu gosto de brincar que o meu cardiologista, ele sabe que eu tenho uma doença crônica, sabe? Jaleco branco se chama. Branco. Então, assim, eu chego, eu faço todos os exames, eu faço esteira, pressão, tudo bonitinho. Chega no consultório do bicho, sobe um pouquinho. Aí ele olha assim, daqui meia hora a gente tira, tá? Vai estar tudo certo. Aí ele tira assim, tá tudo certo, viu? Só, okay. Porque hoje eu acho que a pressão normal é 12/8 ainda ou já... 12/8. Até 14. 13, não, 14 já... 14 já aumentou. Então 8, 8,5, né? Passando disso, né? Porque o que é o 12/8? Né? 12 é a força de contração do músculo cardíaco. Então, é quanto que o coração bate. Tum! Quando ele bate, é 12, 120 milímetros de mercúrio. 8 é a pressão em todos veias, os vasos. No encanamento todo. No encanamento, né? Então, por que nós temos que controlar? Quando você tem uma pressão muito elevada, uma mínima muito elevada, você vai fazer mais força, você vai fazer musculação, seu coração vai dilatar. Entendi. Né? Eu esses dias eu acordei, era 2, 3 horas da manhã. Até eu já anotei para falar com o cardiologista. Deu a minha mínima de batimento, baixou lá, acho que 40, deu 39. Daí eu tocou o Apple Watch, ele bateu, né? Daí eu falei, pô, mas deixa eu ver aqui. Aí liguei, não, fica tranquilo, tá tudo certo, tá feito, monitora, mas que bom que você tá com o relógio, porque acaba sendo um estímulo pra gente cuidar, né, da saúde, né? E outro negócio importante pra gente comentar, tem muitos clientes que nos procuram para fazer check-up, sempre a gente pergunta lá, né, qual é o motivo? Ah, porque eu fui fazer um seguro e a seguradora me levantou isso. Daí ele vai procurar investigar mais. Então, é um momento importante. Então, acho que a gente está fazendo um benefício, né? Porque, sei lá, atualmente podia dizer, vamos aumentar a régua, pôr todo mundo para dentro, cobrar um pouco mais, né?
talvez não estivesse fazendo trazendo o mesmo benefício, né? E aí, se você me permitir, Léo, eu queria pegar esse gancho do Dr. Marcos. Você comentou aí que se a seguradora analisa a declaração pessoal de saúde, analisa o peso e altura, o índice de massa corporal, a gente faz isso não é para negar seguro. Isso. Isso precisa ficar claro, o Luiz vai concordar comigo, porque a seguradora tem o maior interesse em levar à sociedade as indenizações de seguros. Sim. Porque através dos seguros são famílias que deixam de... saem talvez de uma condição financeira desfavorável porque perderam o gerador de renda, como a gente já comentou, e passam a ter um novo momento até ela se reposicionar no mercado. Então a seguradora não está aqui para negar seguro. A seguradora ela tem e aí vamos falar de papel social também, né? Porque volta para a sociedade em indenização os sinistros que são pagos, ou até em vida, numa invalidez. Uma doença grave. Um tratamento de doença grave, porque a doença grave, para quem ainda não tem muito familiarização com o seguro, é a antecipação do capital para tratamento. Em 30 dias. Para ele fazer o tratamento e até a cura, talvez, daquele diagnóstico que seja isso que você falou, se fosse inicial. Fosse uma verdade, as seguradoras não teriam feito o que fizeram durante a pandemia, pagaram as indenizações de seguro de vida, algo que, de fato, por contrato não tinha cobertura. Perfeito, Luiz. E isso traz, então, um pouco mais para esse âmbito, né, de conhecimento também do próprio segurado, de quem está assistindo, que as seguradoras tentam facilitar o processo. A gente não está aqui para negar indenização, mas a gente precisa conhecer o risco e precificar ele na medida de que ele seja precificável. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa mesa vê o seu corpo como se fosse uma Ferrari, né? A seguradora precisa saber quanto que ela vai cobrar para ser a Ferrari. Como que está o V8 da Ferrari, como que está a lataria da Ferrari, né? Aí. A gente dá para trazer e pensar. E aí, pegando esse gancho, eu participei agora, recentemente, do CQCS Insurtech, onde eu tive a possibilidade de conhecer uma empresa chamada Namus. Não sei se vocês já ouviram, eu já toquei no nome deles aqui. Eles fazem escaneamento da retina. Através do escaneamento da retina, eles já conseguem hoje te passar ali teu nível de estresse. É uma tecnologia que já tem algumas seguradoras estudando e operando. Pensa só, se chegar, você não precisa falar nada. Não precisa nem abrir a boca pro médico. Escaneou você, ele já vai te dizer pela tua retina algumas coisas ali, pressão. E hoje estresse, você tocou no estresse, a doença mental é algo que está vindo muito forte, né? Anos atrás a gente queria estar conectado, né? Puxa, eu queria ter um relógio que eu atendesse. E hoje nós temos. E aí nós estamos frente a uma hiperconectividade, né? Então você está conectado o tempo todo, numa agilidade, e isso, o nosso cérebro não está preparado para isso, né? Então hoje está aí, vocês têm ouvido falar burnout, né? Para tudo quanto é lado, as pessoas não, e a gente vê os executivos muito assim, relatos, né? Eu chego exausto, aquela energia vital desmontada, né? Não tem energia, né? Então esse é um outro ponto, um outro item extremamente importante para nós falarmos em prevenção, né? Mas como é que eu vou prevenir? Se eu vou pedir demissão? Não. Saúde, higiene do sono, né? Então, aí... O aviso da tela. Exatamente, o aviso da tela. Tire 2 horas antes e deixe o celular de lado. Isso. Então, essas coisas todas... são coisas que mudaram. Há anos atrás nós não tínhamos isso. E hoje está aí. Tá aí todo mundo... Puxa, eu estou sem dormir. Mas por quê? Porque se fica até às 11 horas em frente da tela. Inibe a melatonina. Né? Eu quero um remedinho para dormir. Não, calma, não precisa. Calma, não vai para o remedinho. Faz uma higiene do sono. Né? Faz alguma coisa que você goste. Esse é outro ponto importante para nós falarmos de seguro, de saúde, de prevenção. Faça alguma coisa que você gosta. Você gosta de, sei lá, fazer origami. Vai fazer origami, se te faz bem. Vai ler um livro, se gosta. Isto, a gente precisa de hormônio bom, hormônio do prazer, né? E quando você faz isso, inconscientemente você está se cuidando, né? Então você vê como tudo conecta, né? Quando você faz o seguro, você está se cuidando.
quando você faz uma coisa que você gosta, tocar violão. Porra, adoro tocar violão. Isso é uma coisa que você gosta, você está se cuidando. Então, cuidando da alimentação, você está se cuidando. Né? Então, tudo se conecta. Exatamente. Isso é bem legal quando você traz, doutor. Eu faço assim, hoje eu gosto muito de bonsai. Então, quando eu preciso me desestressar, eu vou lá para a varanda de casa, na sacada, corto umas folhinhas, dá uma olhada na árvore, fica ali, bota uma música mais tranquila, né? E são pequenos hábitos. Eu, por exemplo, durante a pandemia, eu acho que eu fui na contramão, eu perdi 25 quilos. Porque eu sei correr. Sempre gostei de correr. Falei, não, eu tô ficando doido dentro de casa. Terminava o trabalho na metade do tempo, que tinha menos trabalho também, tava todo mundo dentro de casa. Aí começou a ter um monte de evento de ocorrência de assistência presidencial, né? Que daí lotou a nossa agenda. Uhum. Mas assim, nesse meio tempo eu saía todo dia, 5 horas da tarde. Moro aqui na região aqui do Pilarzinho, saía. Ia ali pro Tanguá. E aí eu pegava e ia andar. Ia ver a rua, ia olhar a árvore, tava de máscara, não tinha ninguém perto, tava ao ar livre. Eu pensei, não, tá bom, vamos lá, vamos correr, vamos se exercitar, vamos manter a saúde em dia. Porque eu acho que a nossa força motriz, ela tá na nossa cabeça. Então, eu sou muito daquilo. Você quer aquilo? Mentalize e faça. Tem ações que te levem àquele ponto. Então, assim, pessoal que tá aí nos assistindo, não vai cair um seguro de vida aí pra você, pela tua porta, pela tua chaminé, de jeito nenhum. Se você gosta da sua vida, se você gosta de viver, se você quer viver vários anos, faça um seguro de vida. Tenha hábitos saudáveis, né? Ah, mas Léo, o que vai interferir eu ter um seguro de vida? Quando você tiver um AVC, ou quando você tiver um problema cardíaco, ou quando você descobrir um câncer, vai ser ele que vai permitir que você se afaste durante 6 meses ou 1 ano das suas atividades, sem que você, além de ter que enfrentar uma doença, pense que você vai ter que vender o seu carro, consuma que você vai ter que vender a sua casa, que você não sabe como que a sua filha vai estudar, ou seu filho, ou como a sua mulher vai ficar aqui. Eu costumo dizer e brinco isso, eu digo assim, porque quando vem com aquela piadinha infame do seguro de vida, né? Eu não vou deixar pro amante. Ah, então você não ama a tua mulher, porque você não está deixando pro amante. Se você ama a pessoa que está ao seu lado, proteja ela. Agora, se ela vai viver com uma outra pessoa depois que você morrer, meu amigo, você não está nem aqui mais na Terra. Isso vai muito no pensamento, aquilo que o Nelson acabou de comentar, né? Você pensar em seguro de vida para morte. Seguro de morte. Né? Então, e era o que a nossa população pensava até 5, 6 anos atrás. Né? Então, por isso que eu volto a insistir. Eu acho que essa informação... Porque as pessoas, a gente conversa, poxa, são os benefícios de você ter um seguro de vida? Não é quando você morrer, você vai nada, dias depois vai cair na tua conta. Não é isso. Né? É o cuidar de você. Né? E a população, a nossa expectativa de vida está aumentando. Né? Volte lá, pega lá um século atrás, quanto que era a expectativa de vida? Talvez 35 anos, 30 e poucos anos. Talvez a maioria de nós aqui não tivesse mais aqui. O antibiótico surgiu em 64, ali, né? Então, assim. Hoje a expectativa de vida está muito alta. Então faz todo sentido você ter uma proteção para isso. Eu imagino, doutor, eu trouxe a Aline aqui recentemente, no Outubro Rosa, que ela abordou um negócio que eu não sabia, que existe uma vacina para o câncer peniano, acho, né? Tem, do HPV. Quando já tinha ouvido falar disso? Não. Eu também não, eu ouvi faz um mês. Eu cheguei em casa, olhei pra minha mulher e falei, vou tomar, tá? Eu não vou correr o risco, vamos tomar. E o câncer de colo de útero nas mulheres. E quando devo fazer? Início da vida sexual ativa, tem que fazer. Meninos e meninas. Diminui enormemente o câncer de colo de útero. Imaginem só quando a gente se deparar, já tem um pouco de gente falando sobre isso, né? Nas vacinas para o câncer, nessa questão. Como eu costumo dizer, eu sou um eterno otimista. Eu acho que a gente já está na porta disso. Sim. Acho que a gente está muito próximo da gente, como foi a AIDS lá atrás, chegar nesse ponto para o câncer. Sem dúvida. Eu acho, né, doutor? Podemos ser otimistas nesse ponto? Totalmente. E assim, a gente vê no tratamento, né? Nós tínhamos há um tempo atrás, a quimioterapia pesada, com N repercussões. Hoje, esses imunobiológicos, fantásticos.
tratamentos fantásticos. Então, hoje, se vive mais, se faz mais diagnóstico. Então, tem muitas patologias que... Puxa, hoje tem muita dessa patologia. Não, porque você se diagnostica muito mais. Sim. Né? Você está fazendo muito mais diagnóstico. E um exemplo disso são esses diagnósticos agora de patologias, né? Mentais, psiquiátricas, né? Hoje você faz muito mais diagnóstico. Eu trouxe a Aline aqui também, a Shirley e a Tirsa. Pô, o teste do pezinho detecta 7 doenças raras. Sim. Nós temos mais de 50 mil, pessoal. Né? Mais de 50 mil doenças raras. Então a gente está falando de 7. Claro, depois que a criança nasce... Eu já falei com os dois sobre isso, hein? Como seguradora. Eu já levantei a bandeira. Temos que criar um seguro que ajude a família a diagnosticar essa criança quando ela estiver lá dentro do útero da mãe e forneça uma cobertura para adaptar uma casa, se for uma questão de doença rara que vai afetar a locomoção, ou que forneça uma medicação experimental que seja necessária, que dê acessibilidade que o SUS provavelmente vai suprir, mas que a pessoa às vezes vai ficar lá 6 meses esperando um tratamento específico de um remédio que custa 2 milhões, 3 milhões o tratamento. Sabe, Léo, que eu acho que já acho que está caminhando para isso. Tem seguradoras que chama de, no caso da Liberty, chama de assistência condolência. Só que agora me fugiu o termo aqui. Problema, Luiz, assim, aí eu vou dizer porque eu trouxe essa pauta que eu fui um pouquinho atrás. Que ele acaba pegando a criança como natimorto. Então, quando ela vem a nascer e a falecer. Ou congênita. E você cobre lá um capital de 50%, às vezes, da IS principal, que seria a morte. E aí o doutor está aqui e vai falar quanto que custa uma vacina por uma questão. Então, assim, olhar a atenção do mercado como foi olhado na doença grave. A nossa convidada trouxe aqui, se eu não me engano, foi a Aline que trouxe isso. Perdão se não for a Aline, se for a outra convidada. Não foi a Aline, foi a Shirley. Acabei de lembrar, a Aline foi da vacina. A Shirley, que ela tem o filho dela, nasceu, e ela falou assim, ela comentou aqui que ela ouviu a voz do filho dela quando ela estava empurrando num balanço. Né? Então, assim, e hoje ela tem o projeto LIA, né, que é um projeto nacional aí que está incluindo isso, que está trazendo isso para a nossa sociedade. E aí, quando a gente fala em sociedade, a gente fala na importância do corretor de seguros e nas seguradoras. Sim, sem dúvida. Nós somos formadores de opinião da nossa sociedade. A gente tem que fazer isso. O podcast está aqui para isso. Trazer informação para você que está aí, do outro lado. Entender que tem como você se tratar. Tem como você descobrir. E tem muita gente do nosso lado aqui, como a Liberty, como a Bradesco, como a Porto, corretores como o Marcos da Magicel. A gente está aqui na mesma mesa, gente. A gente vende o mesmo produto e a gente não se enxerga como concorrente. A gente se enxerga numa missão de acordar, que é o que eu falo todo dia lá em casa. Eu tenho uma missão, proteger vidas. Nada mais nobre do que isso, é o meu orgulho. E como eu sempre brinco, eu tenho tesão pelo que eu faço. É bem isso. Em vender seguro, em proteger pessoas. Então, assim, quando a pessoa chega e fala assim, meu amigo, a única certeza que você tem na vida é a morte. Isso é verdade. Acabou. Depois disso, meus amigos. E o nosso papel, no caso, no meu caso aqui, que lido diretamente com o corretor de seguros, é realmente, de fato, porque os corretores de seguros são, olhando de distribuição de seguro no Brasil hoje, é o principal canal que as seguradoras utilizam, né? Então, de fato, a gente está trabalhando muito forte, eu acho que não só falando Liberty, mas também outras seguradoras, para que, de fato, eles possam levar essa mensagem e a importância de uma proteção, né? Eu falo para eles, olha, acho que até usar o termo seguro de vida, eu acho que o seguro de vida é muito mais do que isso, porque ele é uma ferramenta, é um instrumento, é uma proteção. A mesma coisa, você vai montar um brinquedo para o teu filho, você vai pegar uma manual de instrução e vai ver o que você precisa, né? Então você vai casar, vai constituir uma família, poxa, o que a gente precisa? A gente precisa disso, disso. Precisamos também de uma proteção, a gente não sabe como é que vai ser a nossa caminhada, a nossa jornada. E aí nós, como seguradoras, Léo, o Dr. Marcos Magicel e o Nelson também, Bradesco, né, Nelson? A gente levar essa mensagem de que é importante, e eu vejo um ponto também com relação à forma de se falar, né? Porque como a gente já tem uma cultura também que ainda está um pouco resistente quando a gente fala seguro de vida, em pensar que é algo ruim, você está...
o mensageiro aqui do apocalipse. Na verdade, não. Quando a gente fala de seguro de vida, se a gente levar de uma forma diferente, passar uma mensagem diferente, mostrar que não é tudo isso que as pessoas estão pensando, de fato, acho que a gente pode mudar esse jogo. E é o que eu tenho falado para os meus corretores. Olha, vamos olhar para uma outra forma. Como é que você vê o seguro de vida? Faça perguntas para as pessoas, para os seus clientes, para você entender a dinâmica da vida dele. De fato, às vezes ele não tem um plano de saúde, a seguradora tem lá dentro do seguro de vida que tem o serviço da telemedicina. Poxa, que legal, olha só. 1,50 às vezes de diferença na parcela, R$1 ali. Que além de levar a proteção para a família, está levando mais uma situação de prevenção. Tem assistência nutricionista, assistência fitness, telepsicologia. Então, tudo isso dentro de um único produto. E você falando, Nelson, aqui de seguradora, a gente vê que a seguradora está aberta a essa inovação, a essa evolução do produto, não é aquele produto estanque que, puxa, eu não vou ler o mercado. Então, essa discussão, qual a necessidade, né? O que você precisa? Isso é muito importante. Isso acho que vocês colocaram bem, é a nossa missão, né? A gente acorda de manhã, como que nós vamos proteger, né? A nossa função é proteger as pessoas e as coisas, né? Sim. Isso, doutor. Bem colocado. A gente tem uma necessidade de criação de novos produtos. Você trouxe uma oportunidade e precisa ser analisada, sabe, Léo? Mas como é que a gente chega num estudo definitivamente para criar um produto para esse tipo? Através de dados. Isso. Né? Precisamos de dados de mercado. Sim. Então, onde a gente busca a informação para ter uma ideia de índices de acontecimento de partos ou de diagnósticos que são feitos, né, dentro dessa linha da doença congênita ou das 50 mil doenças raras, quando que ela é detectada e que ponto que ela é detectada, para você poder ter dados para precificar um seguro nessa linha. Então, ainda a gente bate um pouco nesse tipo de informação. Tem tecnologia criada? Tem, provavelmente já tem, ou está caminhando para isso. As seguradoras têm times, nós lá chamamos, que nós temos lá a área de produtos, que ela recebe também as informações. E é justamente o que você fez, num bate-papo com o corretor. A gente fala hoje de opinião de valor nos corretores, a gente fala hoje do que o mercado hoje está se direcionando para a gente poder ter uma ideia da criação de novos produtos para a proteção. Eu acho que cada dia mais a gente vai ter que criar mais coisas. A gente tá falando aqui, eu já tava pensando, beleza, você tá me falando isso, sabe o que eu vou te falar agora? Vamos colocar uma assistência, então, dentro dessa telemedicina, que se a pessoa fizer um seguro de vida, ela tem o direito a fazer um exame que detecte talvez essas 50 mil doenças. Tá aí. Pronto. Oportunidade. Aí a gente traz isso para o nosso mercado, coleta a informação que a seguradora precisa fazer, e daqui 5 anos a gente pode, 5, 10 anos, entregar à sociedade e falar, aqui a gente já sabe quantos... Por exemplo, eu vi isso muito e sempre falo, quando eu fui agora recentemente para a Disney na Lua de Mel, a quantidade de crianças nos Estados Unidos usando protetores auriculares, 3, 4, 5 vezes, acho que maior do que eu já vi na minha vida toda aqui no Brasil. A quantidade de pessoas usando uma prótese. Né? E aí? Foi até um ponto que eu tava com a Ju, que é minha esposa e também corretora, a gente falou, mas será que aqui tem mais acidente? Falei, antes da gente perguntar se tem mais acidente, a gente já pode falar que tem mais acessibilidade. Porque hoje, quantos brasileiros hoje estão acamados porque não tem dinheiro de fazer uma prótese? E o SUS não dá conta. Eu tô usando já esse bordão, assim, o SUS é que nem um verticulado aqui. Das 10 ao meio-dia ele funciona que é uma beleza. Mas vai pegar ele na hora de pico, ele vai estar cheio. Como qualquer sistema de saúde no mundo não vai comportar. A gente passou pela pandemia aí. Tinha país muito mais rico que o Brasil, que ficou muito para trás só pelo que a gente tinha pelo SUS. Né? Então, eu acho que, pessoal, a gente vai se aproximando da nossa hora de programa, mas, assim, eu não tenho como não dizer para vocês e não agradecer inicialmente a presença de vocês. Porque, mais uma vez, como eu falei com as meninas, assim, elevamos a régua, pessoal. Trouxemos mais conteúdo. Trouxemos mais informação. E, Luiz, eu vou falar para você da seguinte forma. Esse material aí que você falou que você faz e Nelson... O Nelson, vocês dois já estão fazendo isso, mas vou reforçar até para os outros colegas de seguradora que estão vendo. Esse material que a gente está produzindo aqui agora é para o público final? Mas é para o corretor também que está nos assistindo aqui. Escutar,
vê que tem 2 corretores na mesa, tem 2 seguradoras aqui na mesa, fora todo esse currículo do Nelson, que daqui a pouco é vereador, presidente da República, já tem um currículo. A gente está aqui para informar. Usem isso. Aqui é informação, a gente está fazendo isso para vocês terem recursos. De você chegar e mandar, eu vi lá o podcast daquele outro corretor, olha o que eu estava te falando lá, ele falando com o médico. E o médico falando que você tem que ter um seguro de vida. Seguradora, vocês procurem o que vocês quiserem. Corretor, vocês procurem o que vocês quiserem. Mas tenham a noção da importância de vocês terem um seguro. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. E como disse lá no começo do programa, Outubro Rosa e Novembro Azul são datas que a nossa sociedade fez para você se preocupar. Mas preocupe-se durante todo o ano. Isso, como Setembro Amarelo, sim, mundialmente é conhecido como o mês do seguro de vida. Seguro de vida, todo mundo morre todo dia. Já cansei de fazer a piadinha da Mafre lá, que 80% morre de causa natural e 20% de acidental e 100% morre. Então, pessoal, obrigado para todo mundo que nos assistiu. Nelson, Dr. Marcos, Luiz, obrigado pela presença de vocês. Passo agora para vocês se despedirem aí também do pessoal que estava nos acompanhando aqui durante essa 1 hora cravada agora. Agora cravou aí. Não, passa rápido, eu falo. O ambiente é bom, o bate-papo é bom. Nelson, obrigado pela tua presença. Obrigado aí por estar representando o ISB, Bradesco. Vai, fala aqui mais. Sinteg. E multiplicador também do Minha Vida Protegida. Exatamente. Né? Nós dois, né? Nós dois aqui fazemos também, parte do movimento. E eu acho que a palavra que se define aqui, Léo, é paixão por proteger. E isso é o que nos move todo dia. Isso é o que a gente faz com que a gente saia de casa e faça um dia diferente. Quando você me liga consultando uma cotação, pode ser o melhor negócio daquele momento e aquele que você tem na mesa. Então, eu não posso tratar diferente do que você está pensando da nossa entrega. Então, a paixão por proteger nos move e faz com que a gente mova e mobilize pessoas para isso. É isso aí. Então, é o que a gente quer, é o que a gente procura. Essa mensagem tem que chegar nos diferentes públicos, como você colocou. Os corretores é o nosso canal de distribuição e as seguradoras são os facilitadores para produtos e serviços que vocês levem aos seus clientes. E o segurado tem que entender que as seguradoras, nesse processo, tentam facilitar e não dificultar a aquisição, que é um dos tabu. Das principais, talvez, desmistificação do seguro. Porque hoje ele está acessível. Ele está muito mais acessível hoje do que uma assinatura de streaming. A gente já falou sobre isso. Então, agradeço a participação aqui, esse convite. Para mim é sempre enriquecedor. Eu também aprendo com os colegas. E o Dr. Marcos é um grande companheiro de jornada aqui. Quando a gente fez aí o convite, né, ele na hora já cancelou até compromissos, né, para poder estar aqui com a gente. Então, você sempre muito carinhoso com a gente. E obrigado também pelo seu carinho, pelo seu reconhecimento do nosso trabalho, e a gente está junto nessa caminhada aí. Obrigado, obrigadão, Nerso. Doutor Marcos, obrigado pela presença. Um prazer conhecer o doutor aqui um pouquinho antes da gente bater esse papo com vocês, mas uma pessoa muito querida aí, que eu tenho certeza que vai voltar. Em breve eu já ligo para o doutor voltar aí para a gente bater mais papo. Estarei à disposição. Então, assim, eu agradeço, né? Eu acho que a mesa foi bem enriquecedora, esse bate-papo aqui, né? Muito, como o Nelson falou, a gente aprende muito, né? E eu acho que assim, a gente tem a nossa missão, o que eu queria dizer, complementando o que o Nelson falou, né? Corroborando tudo que ele falou, é informação. Né? Então eu acho que é muito bacana a gente poder, e eu cancelaria outros compromissos para a gente ter esse momento para passar informação. Né? Então, se a gente conseguiu atingir um número pequeno ou grande de pessoas, não importa, mas a gente levou informação. Né? E a mensagem que fica é a prevenção. Né? A prevenção em todos as formas, né? Seja no seguro, na prevenção, de se cuidar, boas práticas. Se não quer fazer por você, faça pela tua família. Né? Por filhos, enfim, aqueles que você vai ter que cuidar. Né? Mas se previna. Então, fica aí a mensagem e, mais uma vez, muito obrigado. Perfeito. Eu vou falar assim, doutor Marcos, vai lá, faz o merchan. Qual que é a clínica do doutor lá de check-up? Conta pro pessoal, quem quiser procurar aí, pode procurar. Deixa nos comentários aí quem estiver nos assistindo, como que é o nome da clínica. Tá bom, obrigado. Eu sou sócio da National Check-up, né, uma clínica aqui em Curitiba dedicada exclusivamente a check-up, a prevenção.
Não, perfeito. Vamos ver, pessoal, quem sabe aí no futuro vem uma parceria do podcast O Corretor com a clínica para todo mundo que está nos assistindo poder ter um prêmio mais acessível, talvez. O doutor já falou que é barato, tá? Então, agora eu vou puxar o Nelson aqui. O único convênio que nós atendemos é o Bradesco. É o Bradesco. Luiz, eu sei que é vida, mas dá para tentar cruzar aí, né, Nelson? Vamos fazer negócio. Luiz, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no podcast O Corretor, meu amigo. Léo, eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite. E a gente falando da nossa missão, né, de proteção. Hoje pela manhã, né, eu recebi uma ligação de uma outra corretora que eu atendo. Super feliz falando que hoje ela protegeu mais uma família, né? Que legal. E foi legal que é uma pessoa que não tinha essa visão, essa cultura de falar com seus clientes, né? E hoje ela me ligou, ficou tão feliz. E eu vim mais entusiasmado para falar disso hoje. Então, fico feliz. Espero que de quem está nos ouvindo aqui também possa seguir o exemplo dessa corretora, de levar essa missão e mais prevenção e proteção para muito mais pessoas. Obrigado, Léo. Muito bom. Perfeito. Pessoal, nosso encontro termina por aqui. Agradeço a todo mundo que estava com a gente conectado aqui no YouTube e que também está nos assistindo na TV Euronews. E na próxima quarta-feira, às 8h30, você já sabe, o seu compromisso é com o podcast O Corretor, o maior e melhor canal para informar você a respeito de seguros, investimentos, consórcio, tudo que você precisar e